Olá pessoal, a gente vai hoje falar um pouquinho aqui no nosso momento doce de leite, né? Um momento prazeroso, sobre uma experiência que tive uma vez com meu filho, em que acabei me exaltando mais do que o normal e fui falar para ele, dando uma bronca muito séria, e falava: você não vai fazer mais isso, você não pode fazer assim, a gente já falou sobre isso. E eu quero que você pare de dar birra. E ele quase que imediatamente parou. Olhou para mim bem firme e disse: papai, para você de dar birra. É por essas e outras que só quem, obviamente, passa pela experiência da paternidade ou da maternidade se depara com situações em que nós ainda não sabemos falar. Anos mais tarde, recentemente, eu tive mais contato com as teorias da comunicação não violenta e eu percebo o quanto aquele repertório de técnicas para você observar, sentir exatamente, né, o que você sentiu quando passou por aquela observação, perceber a necessidade da outra pessoa nessa relação contigo e, por fim, poder fazer um pedido para que isso se ajustasse. Naquela época eu não sabia a melhor maneira de fazer isso, embora em outras circunstâncias tenha tentado realizar algo nesse formato. Mas o bacana é você poder logo depois perceber que, de fato, não só os filhos, mas as pessoas que nos falam verdades, às vezes muito tenebrosas, são pessoas que, no fundo, ainda que não pensem assim, nos fazem um bem gigantesco. Elas estão, na verdade, nos despertando para coisas que nós demoraríamos muito a ver, talvez nunca víssemos. A proposta que trago ao comentar sobre esse episódio é exatamente de avaliar o quanto nós não nos conhecemos. Meu filho estava certo, eu estava dando birra. Se ele havia dado há poucos instantes, eu era o próximo. E num debate entre um adulto e uma criança, alguém precisa ser maduro, alguém precisa ser adulto. Geralmente sobra para a criança, porque os adultos tendem a não se observar, tendem a agir como crianças que ainda não tiveram a maturidade de se observar. E eu vejo que, obviamente, quando nós começamos a fazer isso, nasce um prazer muito grande, uma sensação muito boa de controle, de você, obviamente, ter acesso às coisas, mas talvez, como Kant mencionava, tudo de alguma forma racional, à medida que você vai se conhecendo, e essa proposta passa muito por esses reveses da vida. É quando uma pessoa é ingrata contigo, é quando alguém fala alguma coisa a seu respeito, ou que obviamente denigre, para que você possa, muitas vezes, em vez de refutar ou imediatamente se defender, parar para pensar: por que será que me chamam assim? Essa noção vai aos poucos fazendo com que a gente possa parar e pensar. Aquilo que não for conveniente, jogo fora. Aquilo que for útil, permanece comigo. E assim o sendo, creio que talvez eu consiga hoje conversar com meus filhos de maneira muito mais interessante, porque todas as vezes que eles falam ou me jogam alguma coisa na cara, eu sempre paro para pensar. Eles que ainda não têm as travas sociais que nós temos, muitas vezes falam verdades que precisam ser avaliadas. E quando dizem, aquela parte que eu sei que não tem a ver, desprezo. Mas aquela parte que pode melhorar o nosso relacionamento sempre é muito bem-vinda e acaba fazendo com que em outras ocasiões não seja eu a ficar esperneando, dando birra, não só com eles, mas com outras pessoas também. Então fica aí para nós hoje o convite bem sincero e honesto. Vamos deixar que as pessoas que acham ou que falam conosco ou que jogam as coisas em nossa cara muitas vezes, que nós possamos avaliar com carinho se isso não faz parte de um processo de autoconhecimento para a gente poder melhorar a nossa relação com as pessoas. E, obviamente, falei da comunicação não violenta e voltarei a falar dela em outras ocasiões. Por que não pensar que talvez esteja aí um caminho para melhores relacionamentos com o vizinho, no trânsito, no trabalho, em casa, com seus amigos e com pessoas queridas. E por aí vamos, tomando um café e, obviamente, comendo sempre um pouco de doce de leite para a vida se tornar um pouco mais doce. Um abraço a todos e até a próxima.